São os próprios deuses que exigem que os humanos conflitam, como se eles não fossem capazes de se defender contra ações humanas. As religiões conflitam porque são enxertadas de ideologia, interesses políticos e econômicos. Daí a busca de uma numerosa clientela para sustentá-la. É preciso encontrar um bode expiatório, e as religiões de matrizes africanas servem por isso. Como os detentores dessas religiões não possuem meio de comunicação de massa para veicular suas propagandas religiosas em busca da clientela, como eles não têm uma bancada no Congresso Nacional para defender seus projetos que são de caráter familiar, como eles não têm conta em banco no exterior e no país, e nem força suficiente para defender os homossexuais vítimas da homofobia, os negros e as negras vítimas do racismo, elas podem ser destruídas sistematicamente se a sociedade civil consciente não acordar e se o Estado não tomar suas responsabilidades de um Estado de direito. Quem perderão não são eles, pois os mortos não perdem nada, já que estão mortos. Quem perderá vai ser a sociedade brasileira e a humanidade inteira. A diversidade, em todos os sentidos, seja ela da emoção ou da razão, das culturas, línguas, religiões, construir a riqueza coletiva da humanidade. Levou muitos anos para que as religiões brasileiras de matrizes africanas possam ser reconhecidas oficialmente como religiões, entre as outras, que constituem o universo religioso brasileiro, que é plural. Foram anos de resistência, como já disse, que exigiu estratégias inteligentes diante da desigualdade entre as forças. No início do século XXI, os fiéis das religiões, que são brasileiros e brasileiras de todas as cores e de todos os sexos, branco, negro, mestiços, homens e mulheres, poderiam, pelo menos, ter o direito de relaxar. Infelizmente, devem ainda enfrentar novas ondas de preconceito e discriminação religiosas que a literatura chama de intolerância religiosa. O que eles fizeram contra a sociedade brasileira, ou seja, contra a humanidade, para merecer essa campanha de destruição e aniquilamento. Alguém já via aqui na sala os fiéis dessas religiões, os seus sacerdotes, fazerem uma campanha de difamação contra outras religiões? Se alguém já viu, me responde. Eu nunca vi. Mas por que tanto ódio contra eles? Porque por trás tem interesses em jogos, interesses políticos, econômicos e financeiros. É preciso aumentar a clientela que paga o dízimo. É preciso aumentar a reserva eleitoral para a bancada política que defende seus interesses. É preciso ter a maioria para oprimir a homossexualidade, o aborto e outra proposta que eles consideram como contra as leis sagradas. A sociedade brasileira tem de lutar contra isso antes que seja tarde demais. Os extremismos religiosos soltos em outro país do mundo não tardarão para infernizar esse país, cuja diversidade cultural e religiosa constitua
sua maior riqueza. Finalmente, coloca-se a questão de saber como e por que esses valores civilizatórios que pertencem à ancestralidade de uma África em plena evolução cultural, uma África que não existe mais hoje, podem servir de referência para a educação brasileira. No mundo globalizado, onde os jovens de toda a sociedade contemporâneos estão conectados à internet e às redes sociais, para que servirá uma educação brasileira baseada numa ancestralidade longínqua e divorciada de seus interesses materiais e espirituais? No entanto, a questão de saber quem somos, de onde viemos e por onde vamos, se coloca cada vez mais com muita força no mundo de hoje, apesar da globalização homogeneizante. Ele tem a ver com o processo de construção das identidades coletivas, cujo vínculo com os valores ancestrais são necessários, embora não os vivamos. A ancestralidade brasileira é múltipla. Ela é indígena, europeia, africana e asiática, pois remete a todas as raízes culturais formadoras do Brasil de hoje. A crítica ao modelo de uma educação eurocêntrica e à busca de uma educação pluricultural inclusiva, que tem a ver com a rica diversidade brasileira, convida ao resgate de raízes culturais da ancestralidade africana e indígenas que foram rechaçados da educação dominante. Daí a necessidade de reinventar o passado para entender o presente e projetar o futuro. Como cidadão, cada um e cada uma de nós tem o direito de praticar e viver a religião que escolheu como a melhor, para lidar com seus problemas vivenciais e outros, mas não tem o direito de odiar, difamar e destruir a religião dos outros. Acorde o Brasil. Obrigado. Bom, agradecer então novamente, professor Kabengele, pela brilhante exposição, por sua disposição de vir até aqui conversar com a gente hoje. E eu vou então abrir, porque eu imagino que todos tenhamos, aos questionamentos, a um debate, se a gente tiver, ou enfim, não necessariamente questionamentos, mas eventualmente inclusive colocações. Estamos aqui à disposição. A gente não fez uma inscrição antes, mas podemos tentar fazer um bloco de 3 colocações e em seguida mais 3, acho que assim funciona, né? Alguém tem algum questionamento? Colocação? Bom dia a todos e todas, a bênção a todos e todas e todes. É uma satisfação muito grande ouvir o professor Kabengele. Meu nome é Ginaldo, sou advogado de Jundiaí, compus o Conselho Estadual da Comunidade Negra, faço parte do Conselho Municipal da Comunidade Negra de Jundiaí, ajudei a construir a primeira lei de cota no Serviço Público para Negro de Jundiaí de 2002, e o senhor abordou um tema muito interessante quando o senhor fala da responsabilidade do Estado com relação ao combate à discriminação e o proselitismo. Gostaria de saber do senhor, professor,
Qual é a sua visão com relação à utilização de símbolos religiosos nos espaços públicos? Porque não deixa de ser proselitismo. O Brasil não é cristão e constrange. Já tive oportunidade de conversar com um juiz lá em Jundiaí, em que ele solicitou, numa audiência, ele colocou a Almeirinha que chamasse a pessoa para que viesse depor a ele. E ele pediu para aquela pessoa que ele entrasse à sala, e essa pessoa ficou extremamente constrangida e falou para ele assim: a hora que o senhor tirar isso daí da parede, eu entro. Aí ele baixinho subiu na cadeira, retirou o crucifixo, colocou num canto e determinou que no cartório não se utilizasse mais. Então precisa tomar um cuidado muito grande com relação a isso. Eu gostaria de saber a opinião do senhor a respeito. Muito obrigado. Temos mais algum para a gente fazer o bloco? Depois ou você prefere responder diretamente? Um bloco. Mais algum questionamento? Não? Ou então eu vou passar a palavra para o professor e em seguida as pessoas, acho que a gente faz um novo. Bom, Reginaldo, essa questão já foi debatido em outros países do mundo. Me lembro do debate que houve anos atrás na França, que proibia que os adeptos das religiões muçulmanas, islâmicas, pudessem usar símbolos de sua religiosidade, vestido, vela, tudo isso. Foi um debate muito polêmico na França na época, dizendo que os espaços públicos são públicos, não podem ser espaços de manifestações de outras religiões. Mas, no entanto, era uma injustiça que as freiras católicas ou outros continuavam a usar seus trajes nos espaços públicos. Mas por que as mulheres muçulmanas ou outras não podiam também utilizar os espaços públicos? Seus símbolos religiosos que passam pela sua identidade, que passa pelos vestidos. Pessoas de outra religião sempre fizeram isso, mas o problema começou com religiões que não pertenciam ao mundo católico, que eram outras religiões. Foi um debate que durou muito tempo. Houve até lei proibindo para que as crianças islâmicas possam, no espaço público, nas escolas, usar seus trajes. Todas as manifestações religiosas de outra religião no espaço público não podia ser autorizado. Até um certo ponto, mas devia ser igual para todo mundo. Ou você faz uma lei proibir para todas as religiões de usar os espaços públicos para se manifestar, como a gente vê às vezes milhões desfilando na Avenida Paulista, uma lei geral, mas sem exceção. Se a sociedade decidir que todas as religiões têm o direito de usar espaços públicos para reunir seus fiéis, mas que seja uma lei que vale para tudo, uma decisão da sociedade. Isso não vejo um problema. A questão é a discriminação. O mesmo debate aconteceu também no Canadá. Em 2005, eu fui professor visitante na Universidade de Montreal, no Canadá. Ficou meses e meses debatendo se outras religiões poderiam usar os símbolos de sua religião, se poderia fazer suas manifestações nos espaços públicos. Chegará à conclusão de que se há autorização, pode, mas tem que ser uma lei que vale para todas as religiões. Então, a questão se coloca nesses termos. Mas tem alguns espaços públicos que eu pessoalmente não acho, porque tem que colocar símbolo de uma religião, uma única religião,
na sala do Congresso Nacional, você bota símbolo de religião católica numa sala do Congresso Nacional, por quê? Então botem suas religiões. Ou nenhuma, né? Em vez de ser só de uma. Então, isso deixa crer que algumas religiões, apesar de tudo que se diz da igualdade, algumas ainda são dominantes, né? Tem os direitos que as outras não têm. Porque o espaço é público, mas ele tem que usar, respeitado o direito dos outros. E por isso tem que passar pela autoridade, né, indicada para reservar o espaço, informar a sociedade, né, não simplesmente se atribuir a ocupar o espaço como se fosse, né, um espaço privado. Mas não deixa de ser um debate na sociedade, né, e os muçulmanos lutaram, mas em algumas escolas na França foi proibido que eles pudessem utilizar o símbolo de sua identidade que passa pela vestimenta. Eu acho que no Brasil ainda não chegou a esse debate público. Eu creio que vai ser difícil, do meu ponto de vista, mas a lei tem que ser geral, que as outras religiões também têm o direito de se manifestar. Já que não temos nenhum direito de ocupar os espaços religiosos conhecidos que são incendiados na calada de noite, imagine, será que eles vão permitir para a gente ter também nossas manifestações religiosas nos espaços públicos? Se o Estado não regulamentar isso aqui, um dia nós seremos proibidos até de fazer alguma manifestação de religião de matriz africana, o espaço público, eles usam à vontade. Não sei se consegui dialogar com a pergunta, Reginaldo. Nós sempre temos respostas prontas, para todas as nossas questões, senão a gente não estaria aqui discutindo se a gente já tivesse respostas, receitas prontas. A minha preocupação o senhor atendeu parte da minha, posso dizer, angústia. Eu estranho muito que ainda os espaços públicos, quer dizer, os próprios públicos, os prédios públicos. Normalmente o senhor entra numa sala de júri, numa assembleia, num parlamento, numa câmara municipal, está lá um crucifixo. Isso, obviamente, indiretamente, acaba provocando um proselitismo, como se aquilo fosse um padrão de religião. E isso conflita, isso constrange determinadas pessoas, inclusive as que não nutrem fé em nada, que também merecem respeito. Trago o exemplo da cidade de Campinas. Quando a Câmara Municipal mudou do prédio, surgiu justamente essa polêmica. Se mantém o crucifixo lá ou vai retirar? Chamaram pessoas, um jurista sustentando pela manutenção e outro pela não manutenção, pela não ostentação desse símbolo. Saiu o vencedor a não ostentação do símbolo, porque é um espaço público e deve atender a todos e todas as religiões. Então, a proposta, a ideia, eu já sustentei isso em Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial em Brasília, pela proibição da colocação de símbolos religiosos nos espaços públicos, justamente para garantir o direito e a liberdade de todos, até porque o país, ele é um país laico, como o senhor bem abordou, a neutralidade deve ser mantida, portanto, não se justifica a manutenção disso. Essa é a minha preocupação. Com relação à manifestação nas ruas, nas praças, já está tranquilo no Brasil. Você tem aí marcha para Jesus, você tem marcha de religião, você tem marcha sem problema nenhum. O que realmente complica é isso. Tem lá um símbolo do Estado, o brasão, e ao lado um símbolo religioso que não reflete a realidade da religião brasileira. Essa é a minha preocupação só, professor. Muito obrigado. O problema é que as pessoas naturalizam isso, não? Ninguém vê problema. As pessoas naturalizaram, não? Que esses símbolos das religiões antigamente considerados como superiores, como religião de Estado, esteja lá, mas os outros não podem ser representados. Não sei se você se lembra, anos atrás, houve um debate no Brasil sobre o ensino das religiões nas escolas públicas. Foi um grande debate.
E eu me lembro ter participado desse debate. Achei que as escolas públicas não eram um lugar para ensinar a fé. Que todas as religiões têm espaços apropriados para dar uma educação religiosa a seus filhos, a seus fiéis, que não eram espaços públicos. Mas as religiões têm um outro conteúdo. As religiões têm um conteúdo histórico. Não é para fazer a liturgia. Eu fui, por exemplo, formado como antropólogo por um franciscano. Inclusive um franciscano que um dia me olhou na universidade, já tinha... Entrei tarde na faculdade, com 24 anos, e aos 26 anos ele me disse: Crispin, o nome que eu tinha, que já abandonei. Vocês africanos, eram padre, vocês africanos não tem que buscar Deus, a religião católica, você já tem Deus, tem religião. Da Europa, só a ciência e a tecnologia que interessa. Você imagina o impacto que esse padre, um grande intelectual, tive na minha libertação intelectual. Não precisa. Ele usava sapatinho, mas nunca me perguntou se ia para a igreja. Era o único estudante dele da antropologia. Mas, no entanto, ele me dava um curso de antropologias de religiões comparadas, onde ele pega todas as religiões do mundo, o catolicismo, o budismo, o hinduísmo, tantas religiões, para ver como essas religiões se posicionam diante das religiões do mundo, das questões da humanidade, como essas religiões se posicionam dentro da vida, da morte, da relação com a natureza, com o meio ambiente. Não era um curso de liturgia, era um curso simplesmente mostrar que as religiões existem, faz parte da vida da sociedade, como essa religião de uma maneira sem superior, sem hierarquizar, mostrar como cada um se posicionava. Isso é uma maneira muito rica de ensinar as religiões. Quer dizer, liturgia tem lugar. Um debate muito grande que a gente enfrenta desde que fui promulgar a lei, desde 1639, que pede para ensinar a história, a cultura do negro no Brasil. Eu acho que o lugar público, a universidade pública, não, a escola pública, não para ensinar religiões particulares, mas se você ensinar a história do negro no Brasil, que é uma história de resistência, você tem que mostrar para os seus alunos que essa resistência começou pela religião. E lá você não está fazendo a liturgia, você está fazendo a história da resistência do negro que começou pela religião. É diferente. Bom dia a todos, meu nome é Andréia, eu sou professora de arte da rede pública e sou iniciada no candomblé, e era esse ponto que o senhor colocou que ia chegar. Da vestimenta, tem duas separações para fazer. Uma coisa é o símbolo representando uma só religião. O Brasil não é laico, o Brasil é cristão, né? É a religião do opressor que está lá definida, e isso é uma questão de representatividade dos que não estão lá representados, não se enxergam. Por que eu estou falando isso? Porque eu dou aula na rede pública e os meus alunos que são iniciados no candomblé, ou seja, de umbanda, eles não têm território para se manifestar. Então, aí eles acabam no lugar da não existência. Até porque, quando eu falo de símbolo, que eu excluo todas as outras, é uma coisa. Quando eu falo de vestimenta, e aí, por exemplo, a gente tem lá 3 meses de que a gente tem que dar de branca e ter o Ican. Eu estou andando com as minhas vestimentas para mim, e como o senhor mesmo colocou, nós não somos proselitistas, nós não temos a necessidade de converter ninguém, isso é coisa de cristão. Mas nós temos nossas questões para tratar, e nós temos também a nossa vestimenta e o direito de pôr. Só que se a gente vai... Se meus alunos forem desse jeito, eles são violentados. Ao passo que eu tenho um professor que reza Pai Nosso em sala de aula. E isso é normatizado. Sim.
né? Então tem essas questões diferentes para colocar, e é importante lembrar que não se trata de intolerância, se trata de racismo, porque foi isso, eu falo para meus alunos, um processo de construção histórica, de demonização da cultura africana para a colonização, né? Foi o que o senhor colocou, aí trazendo para esse último ponto mesmo, que eu queria falar, que é o seguinte: se eu tive esse processo de demonização e inferiorização das culturas negras, quando eu chego em sala de aula e eu posso, aliás, eu sou normatizada pelo currículo a falar de Thor, a falar de Afrodite, e entender isso como cultura e como coisa que deixa a pessoa mais culta, por que quando eu falo da cultura iorubá, eu estou sendo proselitista e coisa de religião, mas o professor pode rezar o Pai Nosso em sala de aula e tudo bem? Né? Então, são umas questões diferentes de se tratar, sobretudo para professores, porque a gente também não tem, e eu fiz Belas Artes, a academia ela é branca, a gente não tem estrutura em conhecimento para saber. Eu fui saber quem era Dandara agora com os 40 anos. Né? Então, assim, eu quero que o senhor trouxe esse ponto, né, dessa diferença crucial, porque as pessoas estão fazendo confusão. O professor reza o Pai Nosso sala de aula e usa isso contra nós, porque se eu citar, uma vez que eu citei orixá, nessa questão cultural em sala de aula, no outro dia apareceram 10 pais, e a diretora me chama da atenção, porque falando que eu estava estudando macumba na escola. Eu só queria complementar, bom dia a todas e todos, eu só queria complementar uma observação que eu fiz uma vez, considerando o que a Andréia falou, que quando a gente passa pela rua, né, no caminho do meu trabalho até a minha casa, eu vejo inúmeros colégios, e são colégios de freira. Então eu tenho o Colégio Nossa Senhora de Fátima, Colégio São Pedro, São João, etc. E a gente nunca, pensando nessa questão dos símbolos, eu nunca vi, por exemplo, um colégio, sei lá, Oxum e Pondá, por exemplo, né? E então ainda também, acho que também tem uma coisa que talvez a gente precise pensar, porque nós das comunidades tradicionais de terreiro, se quiséssemos que os nossos filhos fossem criados no ensino religioso, no nosso ensino religioso, nós também não teríamos. Nós não temos uma biblioteca voltada para as nossas questões, né? A gente tem uma biblioteca na cidade de São Paulo, que é a biblioteca do Museu Afro, no Ibirapuera, que traz um pouco mais dessas identidades, mas a gente também não encontra isso nas bibliotecas convencionais, né, que reforça essa cultura e essa educação que precisa chegar para as demais pessoas também. Obrigada. Fazer mais um bloco. Professor Cabinguele, bom, antes eu já pedi de abençoar a todas e todos, né, no início da nossa fala. Professor Cabinguele, eu tenho certeza que cada um de nós aqui hoje sai fortalecido com a sua palestra, que foi fantástica. Veja bem, eu estou querendo trazer para o dia de hoje, né? Hoje, que dia é hoje? O senhor não acha que nesse 20 de julho de 2018, essa presença aqui, né, legítima dentro da Defensoria, não vai, assim, o senhor não acha que muda, a partir de hoje, a nossa responsabilidade, as ações que nós vamos ter que fazer para poder modificar todas essas, né, questões que foram colocadas aqui, porque assim, no interior, várias cidades de São Paulo, principalmente no interior, está acontecendo um problema muito sério, porque nós temos, por exemplo, festa de Iemanjá, uma coisa que todo mundo celebra, todo mundo comparece, é importantíssimo e tal. Só que alguns prefeitos que assumiram, eles estão querendo retirar as festas, eles estão querendo mudar o local dos terreiros, ou seja, eles estão tomando uma série de medidas autoritárias e as pessoas não sabem o que fazer. Então eu estava até conversando com o doutor Eric ainda há pouco, que ele já tem uma minuta aí de um projeto que a gente vai conhecer, enfim, vamos botar isso para frente, que é onde é que a gente vai poder ter realmente a defesa judicial para valer em relação
a tudo isso, porque aqueles que estão no executivo e que não gostam da nossa região, não entendem, não aceitam, enfim, eles estão tomando medidas de forma autoritária, do jeito que eles querem, e o que o nosso povo quer saber, o que é que a gente vai fazer. Eu acredito que a partir de hoje, e com a presença da Defensoria Pública do Estado de São Paulo do nosso lado, as coisas deverão mudar. Eu sou uma pessoa muito esperançosa. Eu acho que a gente vai mudar essa página aí, vai virar essa página. E essa é a sua opinião em relação a isso. Obrigado. Boa. Eu já te dou a palavra. O senhor quer responder essas? A gente faz mais duas depois? Eu só queria colocar um ponto que, na verdade, que esse problema que vem da prática nossa, né? Esse problema vai muito além do símbolo. Essa questão da religião dominante e a religião de Estado, historicamente opressora, ela tem a ver com o uso do espaço público também. Um problema recorrente que chega ao núcleo é a questão dos rituais funerários durante o período noturno. Que a estrutura administrativa desse serviço que é municipal se organizou segundo a religião dominante, que faz de dia, enfim. E aí a gente sofre com isso, a gente sofre com a demanda para que isso possa ser realizado no período noturno. Então, assim, é só para dar um exemplo de que vai muito além só do simbólico, tem a ver também com o uso do equipamento público, do espaço público, né? No sentido de que o Estado se organizou para atender a religião de Estado, historicamente, né? A religião dominante, enfim. E aí agora a gente precisa superar isso também, né? Esse é um ponto de tensão, superar, porque o contra-argumento, quando você apresenta que a religião precisa ser respeitada, né? A religião minoritária precisa ser respeitada, é que o Estado, a estrutura administrativa é aquela, e a estrutura administrativa é igual para todo mundo. Mas, na verdade, a estrutura administrativa se organizou daquela forma porque era a estrutura administrativa da religião de Estado, religião dominante. Então, esse é o ponto, né, que a gente precisa vencer esse argumento. Na verdade, é isso, é expor isso, né, expor essa questão. Professor, desculpa. Bom, não preciso de respostas, que são um comentário enriquecedor, que me completa aquele que eu disse. Hoje que estamos vivendo no Brasil um país racista, com seu racismo sui generis, diferente dos modelos de racismo em outras sociedades que viveram com essa questão. E as coisas eram hierarquizadas em inferior de tal modo que nós naturalizamos isso. Quer dizer, a posição subalterna que nós ocupamos na sociedade, nós naturalizamos isso. Essas religiões foram reconhecidas, mas na hierarquização são ainda consideradas como religiões inferiores, comparando as outras religiões. Tenhamos a clareza disso. E lutamos para sobreviver, mesmo consciente dessa posição. Eles querem aniquilar nossa existência enquanto universo religioso. E como diz, tudo isso, se não lutar, se não se conscientizar, se não contar com a solidariedade até dos membros conscientes de outras religiões, se não contar com as leis que existem, mas que não são aplicadas, é porque eu fico muito contente de ver aqui o doutor Érico, um jovem, que preside essa reunião com essa consciência. Talvez com as pessoas mais velhas que ele não tem essa consciência, não sabe o que é a importância dessa reunião que estamos dizendo. É isso a esperança. Se não tiver esses jovens vanguardas que lutam no plano da lei, mas também as vítimas, os restantes dessas religiões que se mobilizam, Umbanda, Candomblé ou outros, a gente vai desaparecer. É isso, a gente não pode se enganar. Ocupamos uma posição inferior numa sociedade racista. O Brasil é um país que nasceu do encontro das culturas e das civilizações. Cada povo
contribuiu. Os povos indígenas foram dizimados por milhões, mas a sua cultura faz parte da cultura brasileira plural. Alguma coisa resistiu, mas eles ainda são povos, parece que ele não tem estatuto de cidadania plena. Seus territórios ocupados, com toda a dificuldade que eles têm para sobreviver. Aqueles que resistiram, as comunidades quilombolas, seus territórios, faz parte de sua identidade, também cobiçadas. As leis existem, mas as leis não funcionam. E isso é o problema. As leis só podem funcionar se as pessoas que executam as leis também são conscientes e lutam por isso. Mas se as pessoas que não lutam por isso, que não são conscientes, uma pessoa formada em direito, quando vê uma situação de discriminação racial, ele diz, não, isso aqui foi injúria, não foi um crime racial. Claro, uma pessoa chamou outro de macaco num crime racial e injúria para não ser punida. Então, a própria lei, porque também os que fazem a lei foram educados nesse universo racista. Sim. Alguns introjetaram isso. Sim. E de uma maneira inconsciente, eles não sabem realmente assumir suas responsabilidades. É por isso que digo que isso aqui é um processo em que estamos desengajados. A gente tem que contar com a solidariedade de todos. Dos homens, das mulheres, dos brancos, dos negros. A luta das mulheres tem que contar com a solidariedade dos homens. É claro que as mulheres têm que ser na frente da luta para transformar a sociedade, se libertar e emancipar os homens. Senão a gente não sai do lugar. Estou contente de olhar aqui, ver que tem brancos, negros, mulheres, pessoas de todas as idades, sentando aqui, conscientes do problema da sociedade. Se um dia tiver aqui, na Avenida Paulista, pessoas brasileiras de todas as raças, dos cores, protestando contra a discriminação religiosa das grandes matrizes africanas, o Brasil vai mudar, mas as pessoas não estão nem aí. Não estão conscientes, a pessoa não tem consciência da gravidade dos problemas da sociedade. Corremos o risco, a história se repete, de viver extremismos religiosos que se vivem em alguns países do mundo. Na França aconteceu com tudo que nós conhecemos. Se o Brasil não tomar cuidado, se a justiça não funcionar, cidadãos brasileiros não se conscientizar, não lutar contra isso. Porque a consciência, quando você tem consciência, não pode ficar indiferente. Dizer que não é comigo, é com outros. E amanhã, quando acontecer com você, você vai exigir da solidariedade dos outros quando você não se solidariza, quando o outro precisa? Essa é a responsabilidade comum que nós temos, é isso. Quando vocês me convidaram para estar aqui, a primeira coisa que eu disse, mas o que vou dizer? Eu não sou da lei, eu sou antropólogo que trabalho com a questão racial, mas não sou especialista das religiões de matriz africanas. Mas por motivo de solidariedade, tive que sentar na mesa, puxar os cabelos, mas alguma coisa vou ter que dizer lá para mostrar que estou consciente, que estou também participar da luta comum. A Irene, minha companheira, estava comigo em Cachoeira. Você saiu dia 14. Até lá eu não sabia o que dizer aqui. Mas a consciência, a necessidade obriga. E foi brilhante, professor. Obrigado. Temos o espaço, tudo bem, mais duas e a gente encerra?
Então, o Paulo e depois a senhora. Mais 3, então? Pode ser? Acabou, tá? Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Paulo Jossler, sou defensor público classificado em Ribeirão Preto e membro e colaborador do núcleo organizador desse evento, né? Professor, parabéns pela maravilhosa palestra, né? Aprendi muito, todos aprenderam muito. Qual a sua opinião sobre a ideologia apresentada por alguns entes públicos, eu digo ao governo do Estado de São Paulo, a respeito de uma criação de uma política de cultura de paz e liberdade de crença para estimular uma pacificação das relações religiosas, e ao mesmo tempo se vê que existe uma disputa de poder, principalmente por algumas igrejas mais cristãs, evangélicas, neopentecostais, que impõem à população, até menosprezando a figura de Jesus Cristo, de uma teoria, de uma teoria de prosperidade que busca, na realidade, uma promoção social da população, e eles aproveitam essa situação para que, através dessa promoção econômica, socioeconômica das pessoas, eles possam se projetar para uma busca de ideologicamente do domínio do poder político no nosso país. Acho que todos já sabem do que eu estou falando, né? O coração vermelho com uma pompinha dentro. Eu vou passar aquela... Ela me apontou que ela tinha feito realmente há bastante tempo e eu esqueci.